então, a nossa visão inicial da geografia, uma geografia mais, né, global mesmo, no sentido que a gente está vendo partes da nossa Terra. Vamos ver hoje formações rochosas. Perfeito? Bem, olha só que interessante. Para nós, em geral, tudo é rocha. Tudo é rocha. Exceto que não é. Mas, só que a gente vai ver que vão ser rochas que vão sofrer diferentes mutações, diferentes ataques, né? Então, diferentes contextos. Perfeito? E aí, as rochas, todas, elas vão possuir uma origem comum, a origem magmática. Para quem viu a aula passada, a gente discutiu que a Terra tem 3 principais divisões, que é núcleo, manto e a crosta terrestre. E aí, como as rochas vão ter sempre origem magmática, onde esse magma se encontra na Terra? No manto. Então, todas as rochas vão ser oriundas do manto. A questão é como elas vão sair do manto e vir até a crosta. Obviamente que a gente não vai até o manto buscar minerais e tudo mais, né? Nenhuma rocha, nenhuma pedra. Elas que de alguma forma emergem para a superfície. E aí que está como elas emergem e até se elas emergem, porque a gente vai ver que outras ações vão fazer rochas, a partir, obviamente, destas magmáticas. Perfeito? Então, teremos alguns tipos de rocha. Os 3 vão ser, então, sedimentares, que a gente vai associar sempre com a palavra de sedimentos, e a gente já vai ver bonitinho. As magmáticas, que vão ter também o nome de ígneas, e as metamórficas, que vão sofrer alguma metamorfose. E depois a gente vai fazer uma síntese rápida para ver que tudo isso é um grande ciclo, que de qualquer uma dessas rochas a gente obtém a outra. Às vezes não é algo que a gente vai fazer no fundo do nosso quintal, não que, mas isso acontece no fundo do nosso quintal. Vamos ver que interessante. Magmáticas ou ígneas. É importante saber esses 2 nomes. As magmáticas terão uma relação mais fácil, obviamente, porque magmática já nos remete a magma, porém é importante sabermos que também há esta outra denominação como rochas. Destas 3 formações rochosas, a primeira que veremos então serão as rochas, simplesmente por trocar a palavra não sabermos responder. Perfeito? Bem, então como que são formadas estas rochas magmáticas? Pois bem, do resfriamento do magma. Não, o magma é o resfriamento e a solidificação. Então, quando diminui a temperatura do magma e ele se solidifica, ele vira algo sólido, porque o magma líquido não vai ser pedra para a gente, né? Não vai ser rocha. Então, a partir do resfriamento e da solidificação do magma, obtemos as rochas. Olha só que interessante. Então, essas magmáticas, ali é o magma que sai e resfria. A questão é, a gente pode também subdividir essa divisão das rochas em 2 subtipos, que vai se dar como? Em relação a como se dá esse resfriamento e essa solidificação. E a gente vai ver que isso vai ter função com a velocidade e como ela vai sair. No caso, primeiro, a gente vai ter as extrusivas ou vulcânicas. Como o nome vulcânico já diz, são aquelas que saem pelo vulcão. Então a gente vai ter ela expelida. E como que geralmente sai o magma do vulcão? Ainda em estado semilíquido, né, aquele estado pastoso que é o magma, extremamente quente, e acaba resfriando fora do vulcão. Então também aqui, ó, lembrar extrusiva vulcânica, é importante saber estas 2 denominações. A gente já faz uma associação rapidinha quando a gente tiver os 2 subtipos. Bem, então essas rochas extrusivas é magma expelido, que então vai ter um resfriamento rápido. Ah, mas não é rápido assim, não acabou de sair e resfria. Não, demora. Só que a gente vai ver que, comparado ao outro tipo, é bem mais rápido. Então a gente vai ter aqui um resfriamento mais rápido, porque vai ter toda a diferença de pressão que estava lá no interior do manto para quando é expelido, por isso também a força que é expelido o magma de um vulcão. Então, vai sofrer esse resfriamento rápido, né, em contato com a pressão atmosférica, né,
com a temperatura aqui, que é muito mais baixa, e vai formar microcristais nesse resfriamento, nessa solidificação. São cristais que a gente não vai conseguir olhar a olho nu. E essa vai ser a principal diferença entre essa extrusiva e o próximo subtipo. Então, esses microcristais, a gente não vai conseguir ver. Tem esses cristais devido à sua origem, porém não conseguimos ver a olho nu. E um dos exemplos, então, é o basalto. Para quem é do CPSEX, aqui de São Carlos, na região, a cidade de Araraquara, uma cidade 30, 40 quilômetros de São Carlos, tem o Parque do Basalto, que é uma formação que tem então essa formação rochosa, é um parque, né, que a pedra é basicamente basalto, é um basaltão. Também indica que teve, em algum momento da história dessa região, um vulcão por aqui. Até dá para justificar depois a parte do solo, né? Quando a gente for ver estudo do solo, a gente vai ver também que terrenos vulcânicos, sejam imediatos, seja no caso que a gente vai que é de São Carlos e Araraquara, que a presença vulcânica se deu há muitos e muitos anos, ela vai dar um solo fértil, né? Que é a nossa terra, a chamada terra roxa, que vai ser uma terra muito fértil, mas não é o nosso objetivo agora. E teremos então as extrusivas e as intrusivas ou plutônicas, que vão ser formadas no interior da Terra. Conforme então o manto, né, vai expelindo o magma, só que devagar o magma vai subindo da superfície da Terra, então ele vai resfriando conforme vai subindo, porque conforme ele sobe ele vai ter menos pressão, temperaturas mais amenas, e eu falo temperaturas mais amenas, são temperaturas quentes, conforme a gente vai baixando a temperatura aumenta, principalmente devido à pressão, mas o que a gente tem se a gente for comparar os mais de 1000 graus Celsius que temos no manto para, né, cerca de 100, vamos chutar assim, para mais perto da crosta, a diferença é muito grande. Então, esse magma que vai subindo aos poucos. E quando eu falo aos poucos, é aos poucos mesmo, são alguns bons milhares de anos. Então, é uma solidificação muito lenta. Então, lembra que quando a gente comentou agora há pouco, nas extrusivas, aquele resfriamento rápido, que às vezes demorava alguns dias até para se resfriar, é muito rápido comparado a esse que vai levar milhares de anos, certo? Então, poucos dias, milhares de anos, dá para ver então, que é um resfriamento lento. E esse resfriamento lento, porque olha que interessante, em geral, é o mesmo conteúdo químico das extrusivas e intrusivas. Em geral, a gente vai ter algumas pequenas diferenças. Só que devido ao resfriamento, elas vão ter formações diferentes, porque no resfriamento lento vai permitir cristais macros, ou seja, que a gente vai conseguir ver a olho nu que aquela pedra tem cristalzinhos. Perfeito? Então essa estrutura química vai ser extremamente bem formada nessas pedras intrusivas ou plutônicas. Mais uma vez, importância de se saber os nomes das duas, né? Os dois nomes para a mesma rocha, né? Então, saber que extrusiva e vulcânica é uma coisa, e intrusiva e plutônica é outra. E temos também uma estrutura maciça, é uma pedra bem dura, bem resistente. E um exemplo que a gente vai ter aqui é o gabbro. Bem, vulcânico é fácil de associar, plutônico já fica um pouco mais complicado, mas se eu tiver vulcânico e plutônico, eu sei o que é um, eu sei que o outro é o contrário. E agora, e extrusiva e intrusiva? Olha só bem, é fácil. Extrusivo, então, essa partícula é X, né, de externo, então ele vai ter o resfriamento fora, né, da Terra, né, vai sair, quer dizer, dentro da Terra, planeta, mas fora da Terra com T minúsculo. Então, expeliu, então ela saiu, né, foi expelido por um vulcão, então esse magma é externo. O magma que continua dentro da Terra, e para a gente encontrar, a gente tem que escavar, ele não vai aflorar do nada, ou sofrer um processo de erosão. Então, essa aqui vai se formar dentro da Terra, ou seja, intrusivo interno, perfeito? Vai ser, então, intrusivo. Então, lembrar que o extrusivo é o resfriamento fora, intrusivo, o resfriamento interno. Perfeito? E aqui eu trago um exemplo do gabbro e do basalto, e notem principalmente, né, este aqui à direita é o basalto e este à esquerda é o gabbro. E olhem só, não são cristais, obviamente, como a gente tem ideia de cristais, mas olha como a gente já vê aqui as formações cristalinas no gabbro
enquanto que o basalto não vemos a olho nu. Possuem estruturas cristalinas, porém não vemos assim com tanta facilidade quanto o gabbro, né? Estrutura maciça também do gabbro. Perfeito? Ótimo. Bem, então vimos ali rochas magmáticas, vamos agora ver rochas sedimentares, que como o nome diz, sedimentos. Então vão surgir a partir do acúmulo de sedimentos. As rochas magmáticas, que vamos considerar como a original, elas vão poder sofrer diversas ações externas de processo de erosão, mudança de temperatura, perfeito? E isso vai fazendo, mesmo que pouquinho, ela se desgastar em pequenas partículazinhas. E essas partículas podem ser levadas pelo vento a e se concentrarem em determinado lugar. Às vezes, principalmente, uma depressão, né? Então, algum lugar principalmente baixo. E então esse processo de erosão, que é lento, ele não é do dia para a noite. Então, quando eu brinquei que a gente não consegue fazer pedra no fundo do quintal, mas acontece, a terra, a areia, tudo, essa ideia de erosão, certo? Por isso que ela é mais fofinha, né? Mas aquilo ao pé da letra, é pedra. Então, não só, tem outros compostos. Mas então, isso é um processo lento, não é do dia para a noite. O processo de erosão, ele acontece, mas ele é devagar, demora no minimamente alguns anos. Então, vão ser esses acúmulo de partículas de rochas, né? E é interessante que a gente vai ver que quando se forma, né, então todas essas partículas vão se concentrar em alguma região e vai vir um pouquinho, aí vai vir um pouquinho, aí vai vir um pouquinho. Depois de muito tempo, esse pouquinho virou um montão e vai começar a exercer uma pressão e vai começar então a solidificar. Então essa pedra, devido à pressão, é a ideia de a gente fazer força, certo? Então ela vai ficar mais compacta e quanto mais pressão vamos colocando, mais sólido, né? No sentido não que não seja sólido, mas mais uma coisa unificada vai se tornando, certo? E é interessante que às vezes a gente vai conseguir, eu vou trazer imagens para vocês daqui a pouco, a gente vai conseguir notar cada camadinha que compõe a rocha sedimentar. Elas então vão ser menos brutas, porque então elas vão ser poeira compactada, podemos dizer assim, tanto que muitas delas vão ser porosas, vão ter poros, a água vai passar por elas. É uma rocha sedimentar, por exemplo, que se encontra os aquíferos, certo? Então, da onde a água da chuva chega até os reservatórios. Quando a gente for ver águas, a gente vai discutir isso bonitinho. Então, essas rochas menos brutas, então elas não são tão sólidas, passa coisa, mesmo que não seja qualquer, né? A água nesse ponto líquido tem maior facilidade, mas há essa passagem. E aí é o que a gente comentou, a importância da força, da erosão e da pressão para a formação destas rochas, certo? Sem erosão e sem a pressão, não teríamos. Se a gente só tivéssemos erosão, então a gente só teria um monte de poeira. A gente, né, o pessoal que tem rinite ia tudo morrer. Se fosse só pressão, ia fazer pressão onde? Uma pedra que já é bruta, então não ia fazer diferença alguma, no máximo ia virar um diamante. Só que aí quando a gente junta os dois, temos então essas rochas sedimentares, né? Então a erosão para formar sedimentos e a pressão para tornar estes sedimentos em rocha. Perfeito? E alguns exemplos que a gente tem: a areia, o calcário, a pedra de giz, que a gente vê que ela é extremamente, né, é quase como um pozinho, que também vão ser essas rochas que vão estar associadas com combustíveis fósseis. Por quê? Quando estão se concentrando, né, as partículas oriundas da erosão. Se falece um animal, né, morre, então concentra ali os animaizinhos, porque os combustíveis fósseis têm origem animal, né? Pode ser, às vezes também, a gente vai ver o carvão, por exemplo, pode ser madeira, né, grandes troncos de água, mas em geral vão ser animais, né, vida orgânica, mais bonitinho, não só árvore. Então, aí morre o animal e aí continua então esse processo de ir preenchendo até formar todas as camadas da rocha. Então aí a gente vai ter então depois a pressão, o processo todo associado à decomposição e à pressão irão produzir petróleo, certo? Então é nessas rochas geralmente que a gente vai encontrar petróleo,
o gás natural, certo? E os demais combustíveis fósseis, até mesmo o carvão. Então, são processos de decomposição orgânica entre rochas sedimentares. Então, é um processo ali diferenciado, né? Então, o carvão, o gás natural e o petróleo, certo? É importante isso. Aí, as camadas, uma dessas camadas fica algum bicho, inclusive também pode ficar um fóssil. Que aí é aquela, né? Então, como é a velha piada, né, que o petróleo, então, é feito muitas vezes de animais que né, ficaram ali naquela região e foi preenchido por terra. Então, né, muitas vezes, devido ao tempo que isso demora, não é um processo que acontece em 100, 200 anos, são alguns bons milhares de anos, certo? Então, muito do petróleo que a gente tem de hoje são dinossauros, e a gente vai ver bonitinho depois, o petróleo faz plástico. Então, dinossauros de plástico, aquele brinquedinho que acredito que todo mundo tenha, então, dinossauros de plástico são feitos de dinossauros. Olha só que bela é, que bela representação que temos aqui, né? Mas é. E aqui, então, olhem aqui um exemplo de uma rocha sedimentar. Olha como a gente vê bem as faixas que as compõem. A gente vê bonitinho. Há estudos que a gente pode falar bonitinho de qual é a origem de cada rocha. E é interessante que ela não vem apenas das rochas magmáticas, certo? Elas podem vir, inclusive, de rochas sedimentares e das metamórficas também. Qualquer rocha que sofre processo de erosão depois de pressão pode virar sedimentar. Então, de uma sedimentar, podemos obter outra sedimentar. Muito interessante isso, não? Mas então a gente pode fazer o estudo de cada camadinha e ver qual que é a origem de cada rocha. Perfeito? E, mais uma vez, isso não é feito do dia para a noite. São uns bons, mas bons mesmo, milhares de anos. E, por último, a gente vai ter, então, as rochas metamórficas, que então vão sofrer uma metamorfose. Então, vão surgir, elas surgem a partir de transformações em rochas já existentes. Então, a gente tem uma rocha magmática, ou a rocha sedimentar, ou uma rocha metamórfica, que já surgiu, e vai sofrer algum processo, né, que vai mudar essa rocha. Só que elas não vão se decompor, como acontece com a rocha sedimentar. Elas vão sofrer um processo de mutação, né? Então, essas transformações podem ser basicamente por motivos de temperatura e pressão. Então, né, ali faz sol, depois faz muito frio, depois faz sol, muito frio. São dois estados muito diferentes. Se faz sol, ela está acostumada sempre com aquele sol. Se faz frio, está acostumada com esse frio. Agora, uma mudança de temperatura muito grande, uma mudança de pressão muito grande, isso pode acontecer também embaixo da Terra, vão provocar muitas mudanças químicas. Vocês vão ver isso, espero que vocês vejam isso bonitinho em química, que vão fazer então a rocha se transformar em outras coisas. Então essas transformações têm que ser constantes e contínuas, não basta. Era frio pra caramba na Sibéria, um dia fez 50 graus Celsius, então a gente vai ter agora um monte de rocha metamórfica. Não, tem que ser relativamente constante, ter essa troca, né, de modo contínuo também, né, uma vez ou outra, para que isso ocorra. E alguns exemplos que a gente vai ter. O calcário, que é uma rocha sedimentar, pode, né, devido a metamorfoses, virar um mármore, certo? Então aqui, o mármore, olha só, a gente vê as suas origens sedimentares, perfeito? Só que ela sofreu uma pressão muito grande, certo? Então se tornou uma outra rocha, uma rocha extremamente mais bruta do que o calcário, perfeito? E aí essa ideia de metamorfose é aquela ideia da borboleta. A borboleta sofre metamorfose. Era uma lagarta, tem um processo de mudança, uma ação, que a transforma então numa borboleta. São coisas distintas e alguma ação no meio. E nesse caso aqui, a ação geralmente não, é através da temperatura ou pressão. Perfeito? E aqui, só para sintetizar tudo isso que nós vimos, temos o ciclo das rochas. Olhem que interessante. Então, a partir do magma, temos o resfriamento, solidificação, a cristalização, né? A gente vai ter então essa que vão ser as rochas magmáticas. Perfeito? Se através da erosão, né, o transporte, decomposição, a gente vai ter então sedimentos, né, transformação isso aqui em sedimentos, e teremos aqui, agora veio aqui na frente, representado pelo 3 rochas sedimentares, que podem se sedimentar e virar novamente sedimentos e novas rochas sedimentares, ou através de calor e pressão vão virar
rochas metamórficas, que pode acontecer a mesma coisa com as magmáticas, a partir de calor e pressão viram metamórficas, e as metamórficas, sofrendo ações da natureza, de erosão e pressão, vão se decompor em sedimentos e transformam em sedimentação. E todas essas rochas, se elas tiveram um processo de fusão, então por algum motivo elas vão ter contato novamente com o manto, vão ter contato com uma temperatura muito, muito alta, elas voltam à sua composição original, que são os magmas. Então esse grande ciclo das rochas, eu tenho certeza que esse ciclo aqui traz o fundamental. Com um pouquinho de conhecimento sobre os três tipos de rochas e esse ciclo, acredito que qualquer questão sobre rochas vocês matem. Perfeito? Então, o que eu trouxe nesse estudo sobre rochas foi isso. Espero que tenha sido proveitoso e amanhã continuamos com o nosso estudo de geografia. Muito obrigado a todos.